Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Mais um encontro nossa reunião do Grupem e a ArtSede, que são os dois grupos de pesquisa nossos da unidade da UERDS em Montenegro e também de Osório, porque nós pegamos os estudantes de graduação, especialização e mestrado. Então, a gente pega Montenegro e Osório, né? O Grupem, que é o grupo de estudos, educação musical, diferentes tempos e espaços, e o ArtSede, que é o arte, criação, interdisciplinaridade e educação. Na verdade, eu não me recordo se eu cheguei a comentar com vocês em outra ocasião. O ArtSede, ele é o primeiro grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ele foi criado lá nos idos de 2002 e ele foi coordenado inicialmente, a gente chama liderado, né? Líder do grupo, pelo Gilberto Icli, nosso querido colega, que está já há bastante tempo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi o nosso primeiro líder do grupo e o nosso primeiro grupo da UERDS. Aí depois nós passamos para a professora Maria Cecília de Araújo Rodrigues Torres, minha querida colega Cecilinha, e depois o professor Marco Antônio Araújo, que infelizmente depois ele veio a falecer na UNB, ele fez concurso para lá. E depois, então, eu herdei este grupo que eu tenho muito carinho e cuido com muito amor, com certeza, e sempre nós temos muitos trabalhos por conta deste, né? E falando de trabalhos, enfim, eu quero, então, avisar para vocês que nós temos a satisfação de ter já a totalidade das reuniões deste grupo, que acontecem aos sábados, já no nosso site. E aí é a deixa para pedir para a Fabiane colocar mais uma vez para nós o link do nosso site, Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços. E neste site nós temos inúmeras atrações. Com certeza, deem uma visitada. Nós temos os nossos programas que ali se encontram. Um deles é Educação Musical e Literária em Prol da Vida, que eu já vou falar de uma ação que acontecerá sexta que vem. E também, neste programa, que é o programa que está acontecendo hoje, nós teremos o sarau da semana que vem, que eu já falo, e temos várias ações de leitura, e muito por conta, portanto, do nosso grupo, né, ArtSede. E também dentro deste grande programa, nós temos um projeto que é muito importante para nós e que existe aí desde 2011, que é a arte de ler, que a gente objetiva oportunizar momentos de leitura, momentos de reflexão literária e projetos realmente de ampliação da leitura. E neste site, então, nós temos várias atividades. Também nós temos ali todas as nossas reuniões, como eu tinha comentado, e estas reuniões estão localizadas no nosso canal do YouTube, que é o nosso canal Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços. Várias atividades nós já fizemos, e ali vocês podem encontrar todas essas gravações, e nós temos as gravações desde junho desse ano. Eu estava comentando com o professor Augusto, com o qual nós temos uma grande parceria, que é aquela nossa outra ação de extensão, que é a mesa redonda online da UEPA e da UERGS, que trabalha com essas questões de educação musical em tempos de pandemia, e também todas as reuniões lá se encontram gravadas e vocês podem ter acesso. Então, é um conjunto de cerca de 50 encontros, gente. É muita coisa, né? Isso a gente começou a gravar em junho. Nós ficamos pensando assim, que material que fica para futuras pesquisas, porque cada encontro dura cerca de 2 horas e nós temos materiais ali bem importantes, né? Então, também acho que não sei, a Fabiane botou então para nós o link do site
e também do nosso canal do YouTube. Sejam muitíssimos bem-vindos e bem-vindas. E com essa propaganda que a gente fez, quero também, então, convidar vocês todos e todas para mais uma ação nossa, desta vez mais relacionada à leitura, né? Vocês já conhecem um pouco, assim, esse apreço que eu tenho e vários de vocês também têm, e a gente desenvolve isso, porque esse é um aspecto que a gente desenvolve na nossa vida, que é o amor pela leitura. E este amor pela leitura, nós estamos com um grupo muito legal trabalhando e pensando. Obrigada, Fábio. Isso aí, lembra para botar o nome no chat. Muito obrigada. E nós estamos, então, organizando o nosso sarau, que é denominado por nós, muito carinhosamente, As Poesias da Minha Vida. Isso ocorrerá sexta-feira que vem, às 20 horas, ocorrerá via YouTube. Quem não puder assistir nesse momento, poderá assistir posteriormente, porque ficará registrado ali, gravado no YouTube, e ali nós teremos a participação de muitas pessoas. Estamos ainda coletando alguns materiais, mas já tem muito material aí, e isso nos alegra tanto, porque as pessoas se empenharam bastante para ler uma poesia que faz parte da sua vida, e bem importante. Seja bem-vinda, Cibele. Então, sejam muito bem-vindos também nesse nosso evento. Serão 3 saraus, um em outubro, um em novembro e o outro em dezembro, né? As Poesias da Minha Vida. Então, com todas estas divulgações, propagandas, do trabalho que não é meu, com certeza, ele é um trabalho de cada uma de nós, e graças que eu posso contar com vocês, que estão aqui com a gente fica muito feliz com isso. Esse nosso encontro de hoje, então, da nossa reunião conjunta dos grupos de pesquisa, nós temos uma temática que vai ser bem importante nós apresentarmos, e eu quero agradecer já antecipadamente a Bárbara, o Guilherme, o Marcos Vinícius, por apresentarem, então, essa pesquisa para nós. Os 3 graduandos e a Bárbara, os 2 graduandos e a Bárbara graduanda, são, então, do curso de licenciatura em música da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Já em seguida eu falo um pouquinho mais sobre eles, sobre a trajetória, e hoje eu vou fazer uma apresentação mais carinhosa, afetiva, porque nós já apresentamos muitas vezes todos eles aqui para vocês. A ideia, então, é nós compartilharmos este projeto, pedirmos para vocês também ajuda no sentido de desenvolvê-lo. Mas um aspecto que é muito importante para nós, queria trazer hoje, e eu fiquei pensando, né, qual será hoje a minha fala para a gente trazer um pouquinho da literatura. Eu andei compartilhando neste mês de outubro, devido ao Dia do Professor e da Professora, um excerto do livro O Lobo da Estepe, que é de um maravilhoso escritor, ele foi pintor também, filósofo, ganhou o prêmio Nobel, ganhou o prêmio Goethe também, e o Hermann Hesse tem um apreço muito especial. Ele tem muitos livros importantes, ele tem A Árvore da Vida, o Lobo da Estepe, com certeza, Demian, e tantos outros livros que ele nos faz refletir. Particularmente do Lobo da Estepe, então, eu quero compartilhar com vocês esse pensamento, e quando eu estava escolhendo a fotografia ou a imagem dele, eu digo, mas eu vou botar essa, que está ele com o gatinho dele, que isso também mostra, né, como é que o que vai também no íntimo dos filósofos, dos escritores, porque a gente também gosta muito dos bichinhos. Então, o que ele nos traz para pensarmos, que é extremamente importante? Tem me acompanhado ao longo da vida esse pensamento. E ele diz o seguinte: nada
lhe posso dar que já não existam em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. E eu acho que é o que a gente tenta fazer ao longo da vida, não somente com os alunos, mas também com os filhos da gente, com as pessoas com as quais a gente trabalha, né? A gente tenta, quem sabe, dar um impulso, dar uma oportunidade, dar a chave de alguma coisa, para que a pessoa vá adiante, porque cada um tem o seu caminho, a sua trajetória. Então, com isso, a gente vai, então, começar essa atividade de aprendizado com o trabalho belíssimo que esse trio maravilha aqui está fazendo. Nós pensamos, então, na Fundarte. A Fundarte, gente, na minha vida, ela é extremamente importante. A Fundarte foi onde eu comecei a minha vida profissional. Eu ainda era estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá eu fazia o meu curso de música, e lá nos idos de 1988, então já se vão muitos anos, eu tive a oportunidade de fazer um concurso, e na época foram, olha só que loucura, foram bancas, porque tinha uma banca, era um concurso, né? A professora Terezinha Petri Cardona foi minha banca, o professor Carlos Calazans de Almeida, que infelizmente ele já foi para o plano espiritual, ele tocava viola, ele era violista da OSPA, e era nosso professor de violino e viola, enfim, instrumentos de corda, lá na Fundarte, e ele que era o regente da orquestra, que depois a professora Maria Inês, que na época chamava-se Kindle, ela coordenou posteriormente. Então, o Carlinhos, né, que nós chamávamos, o Carlos Calazans de Almeida foi minha banca, e o professor Raimundo Martins, que não está mais na área da música, ele está na área das artes visuais. Então, essa banca de peso eu tive e me fez entender já naquela ocasião o quão importante era essa instituição e que eu não conhecia anteriormente, eu devo confessar para vocês. E aí eu fiz o concurso, e felizmente eu entrei, e só tive ao longo dos anos alegrias ao trabalhar na Fundarte. O trabalho era intenso, mas a riqueza de oportunidades que existiam, e ainda hoje existem, tanto para os professores quanto para os estudantes, é incomensurável, assim, é uma coisa que realmente eu fiquei pensando como eu gostaria de ter estudado na Fundarte, né? Então, devido a isso que eu vivi, e não só o que eu vivi, mas o que eu tenho visto de deferências em relação à Fundarte em todos os lugares que eu vou, eu pensei que nós tínhamos uma obrigação de contar essa história, né? Contar a história dessa instituição que, para além da música, ela traz todas as artes, né? Inclusive a educação. Então, como vamos fazer isso? Vamos começar, porque é um começo, gente. Eu brinco com o pessoal que nós temos trabalho aí para 10 encarnações no mínimo, de tanto trabalho que nós teremos. Mas é um trabalho que nos alegra, nos deixa realmente assim cientes de fazer o nosso papel como pesquisadores, pesquisadoras. Então, vão falar para vocês sobre esse trabalho a Bárbara, o Guilherme e o Marcos Vinícius. Como é que foi a construção deste trio, né? Inicialmente, então, esse projeto é um projeto que tem a subvenção da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul,
nós temos bolsas de iniciação científica para todos os integrantes, o que é muito importante, é um aprendizado muito importante ser bolsista de iniciação científica, então os 3 têm bolsas, graças a Deus. Nós, então, o que eu fiz? Submeti um projeto para a universidade, e isso acontece todo ano, né? E aí, corremos, escrevemos e escolhemos essa temática. Felizmente, e para a alegria da gente, não estou dizendo para mim, mas felizmente para a nossa área, esse projeto ele foi aprovado na UERGS com o primeiro lugar em todas as áreas, né? Dentre a área das exatas, das humanas e das ciências da vida, ele foi o primeiro projeto. E por ser o primeiro projeto, já de início eu tinha garantido 2 bolsas de iniciação científica. Mas, como este ano foi um ano atípico, as coisas não foram todas ao mesmo tempo. Então, primeiro tinha uma bolsa. E aí, me lembrando do trabalho da Bárbara, por isso que eu disse que eu estou fazendo hoje um currículo diferente. É um currículo contado, né? Vivido e afetivo. E a Bárbara tem um trabalho excelente na área da história. A Bárbara cursou... Já terminaste, né, Bárbara? Ainda não, está terminando, já estou te formando. Ela cursa a história, então, e é um trabalho muito importante, tem todo um know-how nesse sentido. Eu pensei assim, a Bárbara vai fazer um trabalho excelente, porque esta pesquisa, e eles vão falar sobre isso, nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa documental também, em diversos aspectos, e se adequa muito à área da história. Então, a Bárbara, ela estuda violão, ela é uma excelente violonista, é uma menina aplicadíssima, faz um trabalho muito bom e começou a fazer essa pesquisa. Estávamos trabalhando, então, a Bárbara, e aí veio a boa notícia de que a segunda bolsa estava saindo. E eu digo, bom, então vamos pensar, e aí o Guilherme, né? O Guilherme, eu já trabalho com o Guilherme, já não sei há quanto tempo, já perdi da conta. O Guilherme fez 3 pesquisas conosco, na verdade 4, né, Guilherme? A gente fez 3 relativas ao PIBID e foi muito importante, publicamos muito material sobre o PIBID e o Guilherme foi importante nessa pesquisa e agora há pouco entrou o Romeu também na nossa reunião aqui, o Romeu também participou dessas pesquisas, publicamos juntos, publicamos inclusive internacionalmente, né? E ao longo desse trabalho, pude conhecer então a forma de trabalho do Guilherme e disse assim, vai ser um bom pesquisador também para ajudar nessa pesquisa. Unimos-nos, portanto, e começamos a fazer esse trabalho. E aí, qual não foi a surpresa? Que devido, então, a essa excelência da pontuação, nós tivemos um prêmio. Quem está entrando, coloca isso, obrigada, Fábio, que foi mais uma bolsa. Então, nós tivemos uma 3ª bolsa de iniciação científica para esse projeto, e aí me lembro do trabalho do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius também, tanto quanto a Bárbara e o Guilherme, aplicadíssimo, um cara sério, né, que tem se empenhado, que trabalha muito também com o ensino de música, e sempre presente nas nossas reuniões. Sim, então, nós vamos chamá-lo. Por isso que é importante, assim, quando vocês começam a se aproxegar, né, a gente, é assim que a gente começa a fazer o trabalho. A gente começa a ser visto, o trabalho empenhado de vocês, com certeza a gente é visto. E o Marcos, então, ele se agregou a esse grupo, está pegando um aspecto fundamental que ele também vai explicar para nós. Então, nós estamos com um trio que com certeza fará jus à importância dessa pesquisa, e que não é porque é minha, mas porque é sobre a Fundarte, porque a Fundarte ela é uma pérola, não só em Montenegro, gente, no Vale do Caí, na 2ª região onde ela está, no Rio Grande do Sul, no nosso país, e com certeza, e não estou aumentando aqui, fora do país também a Fundarte é conhecida. Então, com essa pequena apresentação, porque eu não faço jus a tudo que cada um deles e cada uma tem feito, eu vou passar, então, a fala
a eles, a Bárbara, ao Guilherme e ao Marcos, desejando a todos de nós e todas nós uma excelente tarde e mais uma vez estamos juntos. Muito obrigada. Obrigada, prof, pelas palavras, muito lindo o que tu disseste. Bom, boa tarde, então, a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou aqui só apresentar o nosso PPT. Isso, prof, obrigada. Aqui. Vocês estão enxergando? Opa, já estamos aí. Estão enxergando? Super Sim. Bem. Perfeito. Eu não consigo enxergar vocês. Então, já antes de começarmos, eu peço desculpa pelos meus cachorros que estão latindo, provavelmente vocês vão ouvi-los. Enfim. Bom, vamos começar então a apresentação desse trabalho, que se chama então a Fundarte, o ensino de música na região do Vale do Caí. Então, eu sou acadêmica também, está pesquisando nesse trabalho, o Guilherme e o Marcos, então, como o prof tinha comentado, a orientadora, então, é a professora Cristina, né? Então, eu vou seguir aqui. Bom, a Fundarte, então, Fundação Municipal de Arte de Montenegro, está localizada, então, na região do Vale do Caí, mais especificamente em Montenegro, e ela, esse ano, então, completou 47 anos de atividades e ações no campo da cultura e artístico também, em diversas frentes, oportunizando o ensino, então, das 4 áreas, artes visuais, dança, música e teatro, as 4 áreas das artes, né? Desde crianças, jovens, adultos, também a maturidade, com diversos, né, projetos sociais envolvendo o ensino dessas artes, né? Esse trabalho, então, vai se focar especificamente na educação musical e na música, né? O nosso foco de estudo aqui é a música, apesar de comentarmos, né, da existência dessas outras áreas, das artes que a faculdade proporciona, mas o nosso foco, então, é a música. E nesse intuito, então, a gente ressalta, né, que muitos musicistas que a gente tem hoje no estado, no Brasil, eles começaram a sua trajetória, então, na Fundarte, né? E muitos deles passaram pela Fundarte, terminaram um curso básico de música, saíram dela, né? Foram estudar aprofundadamente, né? Fizeram a graduação, especialização, mestrado, doutorado, enfim, e retornaram ao campo, né? O corpo docente da instituição. Então, a Fundarte também tem essa espécie de ciclo que é também muito importante, né, para a nossa oficialização do nosso ramo, né, profissional. Então, pela importância dessa instituição, a gente compreende que essa pesquisa vai contribuir também para o entendimento da educação musical nessa região que é Montenegro, Vale do Caí, todas as cidades que permeiam, né, que usam também, né, fazem parte da Fundarte, compõem, né, o espaço da Fundarte. Bom, então, para que a gente comece falando aqui, eu vou fazer uma breve história da Fundarte, bem breve mesmo. Ela iniciou, então, mais precisamente em 1959, com o prefeito Hélio Alves de Oliveira, que abriu, então, o Conservatório Municipal de Música de Montenegro, né? Ainda não a fundação. Mas já deu um intuito ali de criar um espaço de educação musical, né? Então, esse conservatório ainda não começou efetivamente a ter atividades em 59, foi só em 62 que, de fato, começou. Então, ele teve os seguintes cursos: piano, violino, acordeon, instrumentos de sopro, canto, teoria musical e solfejo. Teve um tempo, 2 anos depois desse funcionamento dessas atividades, teve um tempo em que teve umas pequenas dificuldades financeiras, né? E aí esse conservatório teve que fechar essas portas até 73. Então, de 64 a 73, ele teve essas portas fechadas e retomou, então, em 73, que aí o prefeito era o Roberto Ataíde Cardona, o qual leva
o nome do teatro grande da Fundarte, né? E o pequeno, então, leva o nome da Terezinha, que é a esposa dele. E aí, em 73, quando ele abre as portas, ele oferece apenas 2 cursos, piano e teoria musical, para 43 estudantes. E aí nós temos algo bem interessante, que nós temos o protagonismo de 2 professoras, mulheres, né? A Renata Tomás, a Terezinha Petri Cardona, que então coordenam esses 2 cursos que são fornecidos através do Conservatório Municipal de Música. Em 84, houve uma reformulação, né, na questão administrativa do conservatório, e aí ele passa a ser a Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Então, ele tem toda uma equipe diretiva, enfim, um conselho de curadores, enfim, muda esse sistema organizacional, né, da instituição. Esses são alguns dados que a gente pode encontrar em 3 obras, especificamente, Montenegro de Ontem e Hoje, volume 1 e 2, de Maria Eunice Kaltmann, né, licitados. Também temos o Montenegro de Ontem e Hoje, que é, o Montenegro Centenário, que é do ex-prefeito, né, Hélio Alves de Oliveira, que também conta um pouco dessa história da Fundarte, tá? De uma forma bem sucinta aqui, a história da Fundarte, tá? Então, essa instituição, ela tem um primor, né, uma relevância na área da cultura e da arte inimaginável, né, através de todos esses anos funcionando e passando também essa questão da escola de artes, né, com as 4 áreas das artes ali presentes, e ela tem esse reconhecimento nacional e internacional que é indispensável através da qualidade de curso que ela proporciona, né, nas 4 áreas, e também as apresentações que ela oportuniza, e também o campo científico que ela dá valor, né, tanto na educação quanto na arte. Então, ela tem festivais, um festival de música de Montenegro, temos também encontros de violão, encontros de acordeon, enfim, são alguns dos eventos que a Fundarte proporciona para essa educação, para a difusão da cultura, enfim, voltada às artes. E também temos o Seminário Nacional de Arte e Educação, que são voltados mais a essa cientificidade, né? Bom, esses são alguns dados que a gente pode também encontrar na nossa revisão de literatura, no livro da professora Cristina, Música da Região de Montenegro, que comenta, então, um pouco dessa importância e do tamanho dessa instituição que nós temos aqui, né, em Montenegro. Eu passo a palavra. Tá, obrigado. Então, continuando essa introdução que a Bárbara está fazendo, eu vou falar sobre as questões de pesquisa, que são voltadas tanto à historicidade da Fundarte, como também às metodologias empregadas pelo corpo docente, instituições, também sobre as apresentações que a Bárbara falou agora, de grupos musicais, todas feitas pela Fundarte, tá? Então, as questões são, qual a história da Fundarte no que diz respeito ao ensino de música e a contribuição para a construção da cultura musical da região do Vale do Caí? Qual o tipo de ensino de música que a Fundarte oportuniza à comunidade ao longo dos anos, incluindo o ensino de instrumentos musicais e do aprendizado musicológico? Quais os professores de músicas que atuaram e atuam na Fundarte, incluindo o ensino de instrumentos musicais e dos aspectos musicológicos? Quais os grupos musicais que a Fundarte constituiu ao longo dos anos, bem como os atuais? Quais as apresentações musicais ocorridas na Fundarte ao longo dos anos? Então, a gente pode ver que, como a professora falou, é um trabalho que para várias encarnações. Seguindo aqui, o objetivo geral da nossa pesquisa é investigar o impacto causado pela Fundarte no desenvolvimento da educação musical da região. E temos, então, os seguintes objetivos específicos, né? Que é resgatar
a história da Fundarte, no que diz respeito ao ensino de música e contribuição para a construção da cultura musical da região do Vale do Caí, caracterizar o tipo de ensino de música que a Fundarte oportuniza à comunidade ao longo dos anos, incluindo o ensino de instrumentos musicais e do aprendizado musicológico, identificar os professores de música que atuaram e atuam na Fundarte, incluindo o ensino de instrumentos musicais e dos aspectos musicológicos. Mapear os grupos musicais que a Fundarte constituiu ao longo dos anos, bem como os atuais. E mapear as apresentações musicais ocorridas na Fundarte ao longo dos anos. A nossa metodologia consiste em uma abordagem qualitativa, de acordo com Bogdan e Bickley. As experiências educacionais de pessoas de todas as idades, bem como todo tipo de materiais que contribuam para aumentar o nosso conhecimento relativo às nossas experiências, tanto em contexto escolar como exteriores à escola, podem constituir objeto de estudo. A investigação qualitativa em educação assume muitas formas e pode ser conduzida em múltiplos contextos. Ainda sobre essa abordagem, Daisy e Lincoln nos traz que a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de apresentações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, fotografias, gravações e os lembretes. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista e interpretativa para o mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender ou interpretar esses fenômenos. Utilizaremos o método de pesquisa documental. Oliveira define que a pesquisa documental caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações. É um pouco isso que eu estou fazendo no momento, né? Coletar todos os dados que tem na internet, pegar tudo que tem de vídeo. No momento eu estou fazendo pela internet, por causa da pandemia, mas logo que voltar a gente vai colher das revistas na biblioteca ou o que tiver de material. E isso, todo esse material aí. Para Antônio Gil, a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. E mais, observa que o termo documento é bem amplo, podendo alcançar qualquer objetivo capaz de comprovar algum fato ou conhecimento. A técnica para a coleta de dados será a análise de conteúdo. Moraes... Oi, desculpa só fazer uma intervenção. Essa é a técnica para análise de dados, tá? A técnica para coleta de dados vai ser outra. Não é que a gente colocou errado no slide, passou. Beleza, desculpa. Então, a técnica será a de análise de conteúdos, e a gente está utilizando o autor aqui, Moraes. Segundo ele, a análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrição sistemática, qualitativa ou quantitativa, ajuda a reinterpretar as mensagens e atingir uma compreensão de seus significados no nível que vai além de uma leitura comum. Moraes define 5 etapas que a gente vai utilizar para organizar o nosso trabalho. São essas 5 etapas de organização que eu vou falar agora. A primeira é a preparação das informações. São documentos que a gente vai pegar, vamos coletar, armazenar, e deixar preparadinhos. A unitarização ou transformação de conteúdo em unidades serão designados códigos para esses documentos para uma melhor categorização. Essa é a segunda etapa. Terceira etapa seria a categorização ou classificação das unidades em categorias, que consiste em agrupar dados considerando a parte comum existente entre eles. A quarta etapa, descrição, para cada uma das categorias será produzido um texto síntese, em que se expresse o conjunto de significados presentes nas diversas unidades de análise incluídas
em cada uma delas. E finalizando, a gente vai usar a interpretação, que seria um movimento de procura de compreensão e relação dessas discussões com o referencial teórico. Se eu puder fazer só uma colocação antes de passar para o referencial teórico, tá? Acredito que a nossa técnica de como a gente está construindo, né, tanto os referenciais metodológicos quanto os teóricos, eu acredito que a nossa técnica para coleta de dados, que aqui foi explicada, foi a análise, né, a coleta de dados se assemelha muito à proposta por CO, que eu posso passar o referencial, que consiste naqueles 3 métodos de surfing, browsing e searching, no sentido de buscar os vídeos, né, fazer o download dos vídeos referentes à Fundarte, os documentos que são referentes à Fundarte no sentido dos jornais ou dos documentos oficiais que são da própria instituição, né. Então, essa coleta vai ser realizada pela pesquisa via internet através desses procedimentos e depois a análise através das etapas do Moraes. Obrigado. Então, agora, acho que eu vou apresentar, não precisava ter montado. Eu vou falar um pouco para vocês, então, do referencial teórico, que a gente está escolhendo, né, e tentando adaptar. A gente tem bastante trabalho para fazer esses caras conversarem também entre si, mas, aparentemente, está dando tudo certo. O primeiro que eu vou falar, na real, vai ser o que está em segundo slide, tá? Que são saberes docentes de formação profissional. É um referencial que é mais voltado para aspectos mais pedagógicos, né? Então, o Maurice Tardif, ele tem um livro que é Saberes Docentes de Formação Profissional, tá? Que é um livro que ele divide, ele faz uma investigação dos diferentes saberes que os quais o professor tem que, né, manipular e interagir, digamos assim, manipular não, interagir ao longo, né, do seu dia a dia. Então, ele caracteriza esses como saberes da formação profissional e divide em alguns grupos. Por exemplo, tem os saberes disciplinares, que no caso da Fundarte vão ser as diferentes disciplinas específicas que tem, que eles oferecem, né, da música, por exemplo, conteúdos específicos. O Tardif também caracteriza os saberes curriculares, que já estão mais relacionados à proposta metodológica, né, da instituição, a filosofia, os padrões que a instituição tem, né, pode até pensar num padrão mais virtuoso, sabe, numa técnica mais, eu não sei explicar isso, desculpa, foi prolongar aqui não, mas enfim, saberes curriculares, eles são mais específicos da forma como a instituição se organiza, ok? E por fim, a segunda parte do livro do Tardif, ele fala sobre os saberes experienciais, que é como que os professores interagem com todos esses saberes que eu falei até agora, tanto com os disciplinares, os curriculares, e como esses saberes estão de fato presentes na forma como os professores estão dando as aulas, sabe? Então, isso é uma forma da gente conseguir relacionar os nossos documentos com os professores e com o trabalho que eles têm, com a formação posterior deles e com as disciplinas que eles trabalham atualmente. Então, saberes experienciais. Partindo disso, eu vou pular para os saberes epistemológicos, né, da educação musical, com Rudolf Kremer, que no trabalho dele, né, no artigo dele, As Dimensões e Funções do Conhecimento Pedagógico Musical, ele criou uma metateoria. Uma metateoria é como se fosse uma teoria sobre uma teoria, implicando assim música e tratando a pedagogia da música como se ela se ocupasse com a relação entre as pessoas e as músicas, sempre tendo esse objeto estético, música, como base para dialogar com as outras áreas. Então, a partir daí, a gente tem toda uma musicologia, onde tem diversas áreas. Por exemplo, aspectos filosóficos, no caso, considerando filosofia, acho que por uma busca, né, de essência, de motivo, a gente encontra a estética da música, que é a ocupação com o feio, com o belo das artes, como isso está presente né, nas atividades e no currículo da Fundarte. A gente acaba entrando também na antropologia pedagógica, né, que são as diferentes culturas metodológicas que estão presentes e que, tanto na formação posterior dos professores, né, quanto aqui a Fundarte tem como, né, foco, e no encontro do que eu falei posteriormente do Tardif. A partir daí a gente também tem aspectos psicológicos, psicologia que se
preocupa com processos e estados psíquicos, né, esses contextos e situações. Então, nessa perspectiva, a psicologia da música vai se preocupar, né, nos diferentes contextos de aproximação da música, socialização através da música, através dos eventos da Fundarte, que vai cair nos aspectos sociológicos, né, investigando as condições sociais e efeitos da música nas relações sociais, e o manuseio da música, como que determinado sujeito se comporta, se relaciona com a música em determinada situação social ou contexto. Então, isso são os subsídios que o Kremer nos dá, e ele também nos dá aspectos históricos, especificamente falando de patrimônio histórico, cultural, musicologia histórica, que eu vou passar a palavra para a nossa historiadora do nosso grupo, que ela vai explicar para vocês direitinho o que são os saberes históricos. Guilherme, antes de passar, então, eu só quero fazer um comentário, que ao mesmo tempo que a gente está apresentando o trabalho aqui, de uma certa maneira a gente vai entender como é que é o processo que eu costumo fazer ou tento fazer como orientadora. É claro que eu faço o projeto, no caso esse é a iniciação científica, tá? Eu faço o projeto, submeto e tenho um arcabouço teórico, metodológico que proponho. No entanto, que eu acho que é importante assim compartilhar com vocês, eu não parto de um pressuposto a priori que eu trabalharei somente com estes referenciais teóricos ou essas teorias. Por quê? Porque o meu... E aí, assim, esse é o modo como eu faço, não quero dizer que é o modo certo, mas é o modo que eu escolhi, certo? Então, há outras orientações de outras naturezas, e graças a Deus, porque o mundo é diverso e assim deve ser-lo. Mas como é que eu penso? Eu tenho toda essa proposta inicial, mas um aspecto que me chama muito a atenção sempre é possibilitar ao estudante, orientando, quer seja graduando da especialização ou do mestrado, que possa também, neste processo de investigação, construir também os seus conhecimentos como pesquisador. Então, o estudante ele não é um fazedor de tarefas, vai me trazer as tarefas e aí eu vou juntá-las e analisá-las, e eu terei o crescimento comigo na pesquisa, e eles não. Não. Todos sabem de todo o processo e, inclusive, contribuem com essa construção do referencial teórico, que posteriormente será fundante para o item, capítulo, enfim, resultados e análise dos dados. Nesse sentido, esse preâmbulo que eu faço, assim, eu não quero tirar o tempo deles, mas me parece importante, porque é justamente assim, dar os créditos a eles, a ela, enfim, por isso. Então, claro que o Kremer sempre tem sido trazido, porque é um referencial importante, inclusive, do nosso próprio grupo de pesquisa. No entanto, os saberes docentes e a formação profissional foi uma inclusão propositiva do Guilherme, que estava lendo sobre o Tardif, sobre essas questões dos saberes docentes, e aí nós inserimos no nosso trabalho, porque aí também nós vamos investigar essa questão da docência, como é que são essas propostas, inclusive a proposta pedagógico-musical da Fundarte. Então, isso é extremamente importante. Como que eu não vou considerar? É claro que não é um referencial teórico dispar que brigue com os demais, obviamente que não, né? Ou se vier a brigar e que nós quisermos utilizar um referencial que venha a brigar, então nós vamos avisar que será uma briga, mas pode ser, vocês entendem assim, o processo, esse é importante. E aí a questão dos saberes histórico-culturais, que a Bárbara falará a seguir para nós, ela tem todo um trabalho de leitura dentro da história. Então, que legal! E com base no próprio Kremer, que traz toda essa epistemologia da educação musical, como a educação musical se constitui,
a Bárbara está trazendo os saberes históricos, que é um dos aspectos tratados pelo Kramer. Vocês entendem, ou gostaria que vocês assim compreendessem isso, como tudo está casado e como eles são fundamentais nesta construção. O Marcos, em seguida, trará também sua contribuição. Ele entrou, coitado, há pouco tempo, está se inteirando, mas já está na loucurada aqui e apresentando também. Então, eu quero dar os créditos, com certeza, ao pessoal que está com afinco, lendo, pesquisando e organizando esse material para fazer jus à pesquisa que vem a desvelar a importância da Fundarte nesse cenário, certo? Só para dar os créditos a vocês, Bárbara, querida. Obrigada, prof. É realmente isso, assim, ninguém trabalha sozinho aqui, é todo mundo junto no mesmo saco, e aí a gente vai compartilhando os nossos saberes, né? A gente vai trocando ideias. Obrigada, prof, pela colocação. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os saberes históricos culturais, que também é uma proposta, né, dentro das disciplinas que compõem essa pedagogia musical do Kramer, né? A história também está presente ali. Então, sim, esses saberes históricos culturais, eles são emprestados, né, da disciplina História, dentro de uma vertente específica, que nesse caso é a História Cultural. Então, aqui a gente traz o Peter Burke, né, de referência, que ele tem um livro que é o que é a História Cultural. Então, pelo nome já dá para perceber que ele vai fazer um mapeamento de primeira mão, assim, do que é a história cultural e quem são os autores que trabalham com essa história cultural. Então, quais são os tipos de produção que existem a partir desse interesse da história, né? Que é falar sobre determinada instituição, como é o nosso caso, ou determinado grupo social, ou determinado movimento social, enfim, determinada sociedade, né? Enfim, que tem diversidades de culturas e sociedades, enfim. A história cultural, ela vai tratar de contar isso para as próximas gerações, entendeu? Então, a história tem esse propósito, né? Então, ela vai fazer essa parte cultural, né? A história cultural está realmente no âmbito da cultura, né? Então, nessa perspectiva desse autor, que faz, então, esse mapeamento, ele é inicial no nosso trabalho, não significa que ele será o único usado, nós certamente usaremos outros autores, mas eu acho que de forma inicial, ele casa muito bem com o que nós estamos agora investigando, onde nós estamos agora, né? Então, ele casa com os nossos materiais que nós estamos coletando, porque a história cultural também se preocupa não só com os documentos escritos ou os documentos oficiais, que são aqueles documentos de transferência enfim, estou dando um exemplo agora, transferência de território, fundação do município, essas coisas assim, não. A história cultural também se preocupa com esse outro tipo de fonte, que é os vídeos que são feitos pela TV Cultura do Vale, os panfletos que são divulgados nas apresentações dos alunos da Fundarte, as publicações em redes sociais, enfim, os jornais, que, no caso, nós também estamos coletando no jornal EBA, que tem uma vasta produção de matérias sobre a Fundarte. Nós coletamos agora, nesse sentido, até o ano de 2017. Ainda não coletamos todos, porque nós temos até 88, que é a data de fundação do jornal EBA. Então, desde 88, ele vem publicando coisas da Fundarte, então nós estamos ainda buscando esse material. Então, a história cultural, ela também vai tratar de ferramentas que possam analisar esse tipo de material e que ajudam a construir, então, essa narrativa que a gente busca lá naquelas questões da nossa pesquisa, que é né, contar essa história da Fundarte, né? Então, esse é um ponto que salva a inclusão da história social, como também dialoga especificamente com as questões do Kramer, que trata da psicologia, da pedagogia da música, perdão, e também trata junto com o Tardif, que vai falar dos saberes docentes e da formação
profissional através dessas manifestações artísticas que a Fundarte está realizando, né? Dessa propagação da cultura que a Fundarte está fazendo. Então, todas essas coisas, a história cultural narra, a história cultural vai fazer uma historiografia a partir disso. Então, eu acho que esse é um dos pilares aqui que a gente está iniciando, assim, nessa pesquisa, que vai nos ajudar a contar a história da Fundarte, não só naquela questão de, esse ano a Fundarte foi fundada por tal pessoa. Não, nós não queremos contar a história dos homens grandes, nós queremos contar o que a Fundarte faz com os alunos, para a comunidade, né? Então, eu acho que esses saberes históricos culturais vão tratar de narrar esse tipo de narrativa, de objetivo que a gente tem com essa pesquisa. Então, o Burke, só para finalizar, ele não é específico do Burke, isso já vem com os diálogos entre os historiadores, né, da história cultural, que é uma vertente, né. Então, ele nos conta que existem 4 fases. Então, eu vou falar bem resumidamente aqui: a fase clássica, a fase da história da arte, da história social da arte, a história da cultura popular, e a nova história cultural, que, então, são todas essas fases que nos ajudarão através de autores que falam, né, que analisam o seu objeto, que nos ajudarão a analisar o nosso objeto, que é a Fundarte. Então, ele acho que conversa muito bem com todos os outros teóricos que utilizaremos aqui. Então, eu passo de novo a palavra ao Gui. Eu vou só ler esse textinho antes de comentar mais sobre. Considerando a existência, né, da docência em música, dessa potência de ensino de música por parte da Fundarte há muitos anos e em diversas frentes, acreditamos que os resultados dessa pesquisa possibilitarão a análise da importância das instituições que se dediquem ao ensino, à pesquisa e divulgação da cultura musical nas localidades. A gente sempre reafirmar a música e a educação musical como campo de estudo ou área de conhecimento e atuação profissional. O que se prospecta a partir disso também é, através da relação entre aqueles referenciais teóricos, né, deles se relacionarem e de se complementarem, poder criar um modelo, e com a publicação desse trabalho, poder criar um modelo de investigação para que demais instituições sejam investigadas nessas propriedades, né, que encontram tanto essa nova gama de métodos em educação musical que se aproximam tanto dos aspectos sociais e filosóficos, né, então, e do impacto que isso causa, né, socialmente. Então, a gente prospecta bastante isso, que isso ajude outras pesquisas a ocorrer. E alguns outros detalhes aqui que eu percebi que a gente esqueceu de falar, só que ainda estamos conversando sobre isso, na real, né? É que talvez venhamos a fazer entrevistas além da coleta de documentos. Ainda não é uma coisa 100% certa, visto que tem uma grande chance de todos os documentos que a gente está coletando, que são muitos, já sanarem os nossos questionamentos, né? Mas caso falte, provavelmente vamos ter que fazer algumas entrevistas com professores, talvez com alunos, para ver como eles estão se relacionando com tudo isso também. Mas basicamente é isso, eu acho. Se os meus colegas quiserem complementar alguma coisa, alguma reflexão preliminar deles. Eu acho que a gente pode ir falando também depois, né? Não sei, a gente vai ter um momento de conversação agora, né? Então a gente pode ir falando também. Bom, então aqui as nossas referências. E o nosso muito obrigada. Que ótimo. Parabéns. Muito obrigada pela apresentação de vocês. E é interessante, assim, que cada vez que eu escuto vocês falarem, eu entendo de uma maneira maior, né, o trabalho, e vocês, com certeza, quanto mais falam sobre ele, mais entendem, né, o trabalho. E o interessante também, e que eu acho que vale a pena trazer essa discussão, porque nós estamos aqui, é a apresentação de trabalho e é a reunião também
dos grupos de pesquisa para a gente aprender também a fazer pesquisa, a trabalhar como pesquisadores e pesquisadoras. Um aspecto que agora o Guilherme traz e que me parece bastante importante de comentar, e não vou eu falar todo o tempo, eu quero que vocês perguntem muito, tá? Porque essa é a ideia aqui, e contribuam também. Será possível que, em algum momento, nós venhamos a ter a necessidade de ampliar esse processo metodológico, incluindo aí coleta de dados, como a entrevista? E aí, talvez, nós vamos dizer, mas como assim? Talvez não neste momento, nesta etapa da pesquisa, nesse projeto que a gente está, e lembram que a gente falou que nós temos trabalho para muito tempo aí. Mas, com certeza, virá um momento que nós venhamos a considerar necessário conversar com as pessoas. E nesse conversar com as pessoas, então, como é que a gente faz isso? Eu quero destacar o fato de a nossa pesquisa ser uma pesquisa qualitativa e em ciências humanas. Bogdan e Bicklin, por exemplo, preconizam o fato de que a pesquisa qualitativa, ela se assemelharia a uma espécie de mapa que vai sendo construído, né, e delineado à medida que nós vamos coletando os dados e os analisando. Então, vejam, tanto para a questão metodológica, quanto para a questão do referencial teórico que eu mencionei anteriormente, nós temos aí um respaldo na própria natureza da pesquisa qualitativa. Então, é bem possível que nós venhamos a sentir a necessidade de inserir um conceito ou um referencial, enfim, que nós não tínhamos inicialmente previsto. Ah, mas então isso está mal feito? Não, até não quero dizer que esteja bem feito, não é isso, mas esse é um pressuposto também. E aí, se a gente entende esses processos metodológicos e a natureza da pesquisa que nós estamos fazendo, vai se fazendo a pesquisa no fazer, se aprendendo no fazer, Tiago, exatamente. Então, isso é bem importante. Então, duas questões aqui. Tanto a questão do referencial teórico se construindo neste processo, quanto a questão da metodologia tendo que agregar em algum momento outros processos metodológicos, outras formas de coleta de dados, certo? Com essa fala aí, eu gostaria, então, de agradecer muito a apresentação e convidar já a vocês todos e todas aqui para perguntarem, para a gente poder dialogar, então, em relação a essa pesquisa sobre a Fundarte. Estão abertas as falas. Eu vou chamando, então, se vocês não falam, eu vou chamando alguém. Eu não sei se o Marcos Guarani está aí, ele teve que sair, porque não estava escutando direito. Tu está aí, Marcos? Não, acho que não. Mas o Marcos tinha comentado uma questão que é bem importante. Ele tinha comentado comigo no WhatsApp, porque a gente fica falando no chat, no WhatsApp, em tudo que é lugar, né? Mas o Marcos Guarani falou, Marcos Roberto, né? Mas a gente chama de Marcos Guarani. Ele comentou uma questão comigo no WhatsApp, que é bem importante, sobre a TV Cultura do Vale, né? Mas antes que a Bárbara falasse, foi bem interessante que em seguida a Bárbara falou na TV, que seria importante, então, como ele disse aí, que a TV, né, tem um trabalho imenso, né, e é bem importante que também fosse considerada. E sim, TV vai, e já está sendo considerada, eu até acredito que seja algo que mais pontualmente o Marcos Vinícius Torquato está fazendo, né, não sei se ele quer comentar sobre como está sendo isso, aí eu deixo para vocês, quem quiser comentar. Sim, prof, o material que eu já comecei a pesquisar, né, aproveitando
que eles têm um canal no YouTube, TV Cultura do Vale, e aí comecei a coletar os materiais lá. Então lá tem vídeos de projetos sociais envolvendo a música, atividades musicais, apresentações musicais, saraus, e a gente já está coletando esse material todo aí, para depois organizar certinho, fazer as outras etapas. Então, vejam, tem um material imenso da TV, né? A TV, eu não sei se a Bárbara tem esse dado, ou o próprio Marcos, eu me lembro que, eu acho que ela começou, isso aí deve ser lá pelos idos de 2000, tu sabes, Bárbara? Acho que 2009, mas eu não tenho certeza. Perfeito, 2009. A gente já tinha começado várias turmas da UERGS, e me lembro, foi bem importante, porque a TV Cultura do Vale, inclusive, tem possibilitado a divulgação de muitos trabalhos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul também. Não? Está errada. 2000, prof. 2000. Ah, sim, bom, 2000. 31 de dezembro de 2000. Olha só, então pensem assim, são 20 anos desse trabalho. Olha quanto material nós temos aqui. E em todos os momentos da TV Cultura do Vale, desde sua criação até agora, mesmo quando a UERGS era mais da Fundarte, havia uma grande divulgação do trabalho, então, da UERGS por dentro da TV Cultura do Vale, mas também depois que a UERGS, então, ficou mais como UERGS mesmo, isso aconteceu lá em 2010, que a gente começou, ótimo, Marcos, a gente está falando da TV Cultura do Vale. E, então, tanto depois, em nenhum momento a TV Cultura do Vale deixou de divulgar os trabalhos, de dar uma visibilidade importante aos trabalhos da UERGS. Eu mesma fiz muitos, e faço ainda, muitos trabalhos com a TV Cultura do Vale, tendo em vista também o trabalho do grupo de pesquisa, que muitos programas foram feitos ali, também com a questão da questão da literatura, que é algo que eu sempre tenho um apreço muito grande, e eu fiz já vários programas, né, projetos de todo ano sendo veiculados pela TV Cultura do Vale. Então, é muito importante. O Marcos, eu não sei se ele quer comentar um pouquinho, agora eu vi que ele conseguiu entrar, justamente sobre a TV. E se tu quiseres, Marcos, contribuir conosco, o Marcos Guarani, né, em relação a outras sugestões também, a garota propaganda, vai ser ótimo, Marcos. Pode abrir ali a tua voz. Tá bom, professora. Boa tarde, colegas. Parabéns pelo trabalho. A equipe cada vez melhor, cada vez que a gente vai olhando, é mais gostoso, mais saboroso de ouvir. Tanto pelo carinho que eu tenho pela Fundarte, pela UERGS, pela Prof, pelos colegas aí, quanto por toda a projeção que tem em Montenegro e para fora. E aí, da outra vez, eu chamei a atenção da importância da TV Cultura, e aí a Prof ainda falou que está no trabalho já. Porque o que acontece? Montenegro tem o quarto jornal mais antigo do estado, que é o jornal O Progresso. Aí tem todos os registros desde 1904 lá. A TV Cultura vem fazendo um importante registro de todas as atividades da Fundarte, tanto em forma de entrevista quanto os programas, os quais um deles, a professora Cristina, é a garota propaganda, que eu brinquei aí, e ela não pode ficar de fora de um trabalho como esse, sabe? E aí eu até havia comentado com a Bárbara também, enfim, com todos os colegas na outra apresentação. E é por isso que eu havia chamado a atenção. O próprio jornal O Progresso, não sei se acabou sendo fonte de pesquisa para registros, mas ele deve ter a data lá desde das primeiras atividades da fundação, antes enquanto conservatório, nos anos 60 ali, e depois a retomada nos anos 70. Acredito que deve ter alguma coisa lá que possa servir também como registro. Não sei se vem ao caso, em razão do foco do trabalho ser na questão da educação musical, mas aproveito para reiterar e dar parabéns para o grupo, parabéns para a Prof na orientação, e agradecer aos colegas pelo carinho de contribuir, de dividir conosco aqui um pouquinho desse trabalho. Beijo. Obrigada, Marcos. Que bom te ouvir. E sempre vocês falam, vocês dão dicas também para a nossa continuidade do trabalho, né? Com certeza.
Prof, posso falar uma coisinha? Deve. Sobre o jornal Progresso, pois é, como a gente estava nessa questão da pandemia, ele virtualmente tem pouca coisa, tá? E aí é isso, eu estou esperando as coisas se acalmarem para a gente conseguir chegar a esse material também, né? Até o próprio jornal IBA tem muita coisa que não tem virtualmente. Pensa, eu consegui só virtualmente até 2017, então eu tenho que 3 anos só de material, e nós temos até 88 para coletar ainda. Então, eu estou esperando a biblioteca abrir, tudo se normalizar, para que a gente possa ter acesso a esse material, né? Porque até então a gente ainda está nesse impasse da pandemia que está nos segurando um pouquinho, né, com os materiais. Assim, mas ele está na lista e será pesquisado. Excelente. Que bom. Bárbara, uma coisa que nós podemos falar também e pedir contribuições, porque eu acho que aí a gente vai conseguir também, é a nossa página no Face, né? Nós temos uma página no Facebook que é, na verdade, a música na região de Montenegro. Parte do meu livro, então, né, da música na região de Montenegro, e que a gente vai... A coisa boa tá em casa porque a gente pode mostrar as coisas, né? Esse livro aqui. Então, esse livro que é a música na região de Montenegro. Então, a gente fez esta página ali. Aí, eu não sei se a Jennifer está aí, ela vai ter um colapso cardíaco agora, com uma ideia que eu tive. Não tá aí a Jennifer? Não tá? Então, ela se livrou do colapso cardíaco. Mas algo que nós fugiu, a gente tem alguns que fogem às vezes, mas o site que a gente tem, a gente podia também pensar em alguma maneira de tá colocando ali alguns materiais, então, né, ou mesmo as pesquisas e tal, e quem sabe. Mas, então, pode falar da nossa página no Facebook. Bárbara, por favor. Então, eu já estou pesquisando aqui, carregando o Facebook para botar o link da página aqui no chat, tá? Então, a nossa página, ela tem realmente esse objetivo de compartilhar com a comunidade, né, ações, vivências, apresentações que tenham sido vinculadas à Fundarte. Então, toda a comunidade montenegrina está convidada, volta e meia, estou compartilhando ali também, ressaltando o convite a publicar lá na nossa página histórias que tenham a ver com a Fundarte. Então, apresentações, saraus, enfim, coisas que viveram na Fundarte e que possam, então, contribuir para a nossa pesquisa, que serão, né, usadas com certeza. Já estou botando aqui o link da página. Isso vai ajudar muito, porque aí vocês podem ali curtir, né? E aí vão receber o material e vão estar, então, publicando também, nos ajudando nesse sentido. E aí nós temos material, né? A Fundarte possui, então, o Daniel está contribuindo aqui conosco. A Fundarte possui um canal no YouTube, através do qual estão sendo transmitidos os saraus, exatamente. E aí também é um bom material para a gente, né? Muito obrigada, Dani, com certeza. Bem importante para a gente isso. Prof, eu acho que o Thiago queria perguntar alguma coisa. Diz, Thiaguinho. Fala, amor. Olá, tudo bem? Estão me escutando bem? Bem. Tá. Não, a pergunta que eu tinha primeiro, eu queria parabenizar os colegas pela apresentação, pelo trabalho, assim, muito, muito bacana mesmo. A questão que eu tinha, assim, para vocês trazer talvez um pouco mais disso, eu não sei se eu tenho ela bem elaborada, bem pensada, mas é em relação, assim, ao que vocês já pesquisaram, se vocês têm ideia de pesquisar, na questão da função social da Fundarte, mas digo no sentido, né, porque tudo que vocês falaram é função social, né, mas eu falo no sentido da função de inclusão social, assim, da Fundarte, porque como isso surgiu, como ela começa, qual que é o alvo, o público-alvo dela no seu começo, como isso se procede hoje em dia, porque eu sei, mais ou menos, porque assim, quando eu fui fazer, eu não sou da região de Montenegro, né?
Então, quando eu fui fazer minha matrícula aí, eu me permiti me perder uma tarde inteira em Montenegro, assim, e vaguei pelas ruas de Montenegro, e daí, no momento, eu cheguei até na Câmara de Vereadores, meus pés me levaram até lá. E daí eu lembro que eu vi vários editais lá da Fundarte, então eu observei que tinha uma questão de que tem cotas, parece, sociais, essas coisas. Então eu gostaria de saber se você pode falar um pouco mais sobre isso, se isso faz parte também da pesquisa de vocês, né? Mas que é algo interessante se pensar, eu acho, né? De como que surge isso, se no começo tinha-se alguma ideia de se fazer isso, porque eu vejo que agora, pelo jeito, tem, parece ser bem forte isso. Então, essa seria só o questionamento que eu tinha. Parabéns novamente pelo trabalho. Ótimo, obrigada, Thiago. Acho que a Bárbara quer comentar, né? A prof já me conhece com Já as conheço. questões. Dão uma fungada, eu já sei o que estão pensando. Então, Thiago, sim, a gente pensa nisso. Inclusive, a gente tem várias etapas que isso está incluso no trabalho. Claro que a gente é um trabalho gigantesco, né? A gente tem muito trabalho pela frente. Eu acho que nessa questão própria do currículo da Fundarte já está incluso algumas coisas sociais que a gente tem que levar em consideração também. E na própria narrativa histórica que a gente quer fazer. Então, é uma coisa que eu tinha me perguntado bastante, isso conversando com os nossos referenciais teóricos que a gente tem até agora, tá? Não, como a prof disse, isso não impossibilita da gente trazer outros referenciais da sociologia e da psicologia que nos ajudem a falar sobre a tua pergunta que tu comentaste. Mas uma questão que eu trazia para mim mesmo, se a história cultural daria conta de falar sobre isso, né? Porque nós temos também a história social, que também dá conta desse tipo de... eu me fugi a palavra, desse tipo de pauta, né, especificamente. Então, sim, nós estamos já nos organizando com essa função, até para puxar também a questão dos editais da Fundarte, que a gente também tem que dar uma olhada, para ver quais são os tipos de cotas que eles estão usando, né? Eu sei que para cada instrumento musical a gente também tem um tipo de cota. Agora vai entrar nesse processo de rematrícula, agora em novembro, depois matrícula. Ali também nós temos nós temos cotas, né, para alunos especiais, enfim, nós temos várias cotas na Fundarte, que sim, nós estamos pensando em coletar esse material. Eu acho que o nosso referencial teórico ainda não dá conta disso, mas estamos no caminho. Assim, eu não sei se te respondi, se alguém quiser comentar mais dos outros colegas aí. E também, acho que a fala do Thiago também permite nós fazermos uma sugestão, ou convite, talvez. Quem quiser se agregar a esse trabalho, olha, será muito bem-vindo, bem-vinda, porque nós temos, assim, um grande contingente de material para trabalhar e para investigar. E, ao mesmo tempo que eu convido vocês vão entrar neste mundo da pesquisa, que a gente vai aprender a pesquisar pesquisando, né? Como diria Comênios, né? É esse o processo de aprendizado. Então, pode entrar, daqui a pouco a gente vai trabalhar junto, vai ficar responsável por uma parte do trabalho. Então, a proposta é lançada e, com certeza, quem quiser, nós temos nos reunido segundas-feiras à noite, né? Então, é muito bem-vindo ou muito bem-vinda, com certeza. Tomei de volta. Isso aí, Thiago. Se tu quiser, tá junto, meu amor. Vai ser muito bem-vindo. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa em relação ao processo metodológico. Isso aí. Isso aí. Então. Fala, diga, minha flor. Lembrei de uma coisa que a gente também estava pensando e bate um pouco com a questão que o Thiago comentou agora. E que tem um ponto também, que é
a grande dúvida em relação ao meu referencial que eu estou comentando aqui com vocês, é sobre esse impacto social que a arte, e especificamente agora no nosso objeto de pesquisa, que é a Fundarte, faz, né? Porque o nosso objetivo de pesquisa é vinculado à educação musical, né? Especificamente. Mas também nos dá a possibilidade de abrir para essa questão social também, né? Então, não só referente às cotas, não só referente à possibilidade de entrada, mas também a pessoas de fora, né? A visibilidade e o que nesse processo educacional, o que a Fundarte representa, né? Para a comunidade de Montenegro. Então, eu acho que a gente também, aí uma dica para também abrir para esse leque, talvez futuramente, não agora nessa pesquisa, mas também futuramente, para atingir também essa questão social que o Thiago comenta. Com certeza. Bem importante, com certeza. Então, nós temos todo esse processo e a ideia, né, e eu acho que isso é todos os trabalhos que a gente faz, nós procuramos fazer isso também, começar a escrever e publicizar, né, esses trabalhos, né? As publicações, elas são importantes porque elas ajudam a dar visibilidade a uma etapa, que a publicação não é, isto é a Fundarte, acabou, sacramenta. Não, é um tempo que a gente está fazendo num momento com um entendimento teórico, filosófico, pedagógico, musical e musical que a gente tem. Mas, com certeza, em outros momentos, nós teremos outros conhecimentos e assim que a gente constrói ciência, né? E é o que a gente quer também na realização desses encontros aqui aos sábados, por exemplo. Quero fazer uma relação desta pesquisa com uma pesquisa já finalizada e que agora eu estou naquele processo de finalização do texto e para a gente poder publicar, né? Que é uma parte maravilhosa isso. Assim. Quem gosta de escrever, isso é a cerejinha do bolo, né? Então, tem a pesquisa que nós finalizamos com a Camila de Luna Paiva, que não é sobre a Fundarte, mas a gente tangencia a história da Fundarte por conta de trazer duas mulheres, então, né, a importância das mulheres na construção da história da música e da educação musical no Brasil. Nós, então, investigamos ali a Terezinha Petri Cardona, que é uma pessoa importantíssima nesse processo, importantíssima na construção da Fundarte. Se não fosse ela, nós não teríamos com certeza, né? E também a Celisa Metz, né? Que é outra mulher investigada pela Camila, né? Investigada por nós, enfim, e que foi, por muitos anos, professora na Fundarte, professora de piano. E aí, trazendo isso, eu trago também um pouco da história da Celisa. A Celisa foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com toda a diversidade possível existente. A Celisa trabalhou com diversas, e trabalha ainda, né, com diversas faixas etárias. Ela era uma que acolhia pessoas bem idosas ensinando piano e com um carinho maravilhoso, que quem conhece a Celisa sabe como é que é o trabalho dela. Ela também acolheu muito tempo, era somente ela que acolhia lá na Fundarte pessoas com necessidades especiais. A inclusão, a Celisa vivenciou isso. Então, nós temos uma riqueza na Fundarte, né? Para analisar só isso, com certeza, Alessandra, só isso já seria uma grande investigação nesse sentido. Então, vejam que se entrelaçam as pesquisas muitas vezes. E por isso que é um grupo de pesquisa, né? A gente tem várias frentes, cada um pega um pouquinho, e aí a gente vai construindo nesse sentido e ajudando, né, a construção da educação musical no nosso país. A Sabrina, estou vendo aqui que temos coisas bonitas que estão sendo ditas no nosso chat. Então, o Thiago comentou bastante também, o Marcos Guarani, que eu já comentei, a Alessandra fazendo uma referência carinhosa à professora Celisa, a Sabrina está trazendo aqui
não sei se a Sabrina quer falar ou se eu falo, existem ações bem interessantes de inclusão e que buscam se aproximar da comunidade, como o Me Inclua Nessa, que é um projeto, sim, é um projeto bem importante, Sabrina, e o projeto de ação social que leva professores da Fundarte para escolas de comunidades mais longes. Esses projetos são iniciativas de inclusão para além das cotas e organização de matrículas novas. Exatamente, Sabrina, muito importante. E tu, inclusive, eu me lembro que trabalhou um tempinho na Fundarte, acho que tu substituísse a professora Fernanda, né? Então, muito importante isso, e vejam, né? E a Fundarte começa com isso. A Fundarte é pioneira em muitas coisas, muitas coisas. Sim, Wilson, a professora Celisa, muito importante, ela com certeza iniciou isso. Nós não falávamos em inclusão, a Celisa já vivia, né? Porque é isso, né? É algo de vivenciar. Então, não sei se queremos comentar mais alguma coisa, mas, enfim, penso que nós tenhamos tido um excelente trabalho hoje, uma excelente tarde de partilha de conhecimentos. Ficamos também abertos e abertas a receber materiais de vocês. Vai ser muito importante isso para nos ajudar, certo? É, isso aí. Exatamente, resgata as pessoas, né, Zé? É isso aí mesmo, resgata as pessoas que trabalharam nisso, né, e muitas vezes pagaram o preço, né? Que bom. Então, a gente vai, nesse momento, agradecer a presença, nós vamos abrir as nossas câmeras para fazer o retrato, né? Adoro dizer retrato. Quem puder, quem conseguir abrir a câmera, né, vai ser muito bom. Zeto apareceu primeiro um amarelo, assim, que loucura. Vocês viram também? Ou fui só eu? Primeiro era uma tela só. Tu viu, Fábio? Que medo, Zé. Que bom ver vocês. Assim, pelo menos a gente enxerga o rostinho. Bem. Será que vai? Rodrigo tá chorando, Rodrigo? Saudade de mim, né? Saudade de me abraçar. Uma coisa de louco isso. Liga um X. Deu, já tirei. Que bom. Um beijo grande para vocês, tudo de bom. Uma propaganda que eu não posso deixar de fazer. Voltou. Semana, voltou. Alguns fugiram, né, Fábio? Não pode. Não pode. Semana que vem, nós teremos a Ana Maria Souza, professora da Universidade do Estado do Pará, falando sobre o seu trabalho aqui conosco, vai ser maravilhoso. Ela vai falar sobre a sua tese, que foi orientada pela Alda de Oliveira, e ela traz toda a questão da educação integral que ela investiga lá em Belém, no Pará. E ela fala também da questão da abordagem Pontes, que é um conceito bem importante que a Alda de Oliveira nos traz. Então, está imperdível também semana que vem, certo? Um beijo grande para todo mundo. Bom descanso, quem tiver. Tchauzinho. Tudo de bom.